Tá. Fala galera, boa tarde. Eu sou o Marco. Vou falar com vocês sobre traffic. Bom, vamos lá. Tentar não ser muito chato depois do almoço, é difícil eu sei, mas vamos lá. Eu sou analista de sistemas, eu sou formado pelo IFNET, é uma faculdade de tecnologia do Rio de Janeiro, então eu sou carioca, cuidado com equipamentos eletrônicos, carteiras, essas coisas, mais forte do que eu. Sou software engineer hoje atualmente na OLX, não estou lá há muito tempo, eu fiz um mês agora, semana passada, então era muita coisa lá que eu estou começando a ver agora, mas putz, está sendo uma experiência bem bacana. Vim no Java, então cara, eu gosto muito de soluções da JVM, eu amo muito, trabalhei quase que a minha vida inteira, ainda trabalho na OLX muito com Java. Lá a gente também tem algumas soluções boas, lá a gente não tem muita essa questão de ficar preso com tecnologia, então, mas Java igual acabou que Calilda está trabalhando diretamente com isso lá hoje. Eu amo Linux, amo Docker, acho que é muito difícil não gostar dessas coisas quando a gente trabalha com o trabalho. Tenho, sei lá, segundo o Datafolha, 7 anos de experiência, difícil saber, nunca sei como calcular, como começar isso, então a margem de erro ali de 2 pontos, por mais ou menos. E cara, eu sou meio doido, então eu sou entusiasta de física, de astronomia. Tem pouco tempo livre, graças a isso. Bom, e a propósito, tem vaga, tá galera? Pra quem estiver interessado, tem vaga pra caramba lá, a gente tá com uma meta bem bacana de contratação. Quem tiver interessado, dá uma olhada nesse endereço, tem bastante coisa legal lá. Tá, nossa agenda. Vou falar um pouquinho de teoria, para contextualizar, é um assunto que nem todo mundo está tão familiarizado, porque envolve muito alguns conceitos de DevOps, de infra, etc. Então, acho que vale a gente dar uma contextualizada aqui primeiro. Depois a gente explicar o porquê mudar, porque não adianta a gente trazer uma parada legal só por ser legal, né? Só por ser novidade. Eu acho que é muito perigoso a gente trabalhar no mercado de TI, que é uma coisa que evolui tanto e tão rápido, simplesmente com o que está no top. Acho que a gente tem que ter bons motivos para a gente poder mudar. Falar um pouco do traffic em si, fazer uma prova, mostrar uma prova de conceito rápida, alguns cases de sucesso e aqui a gente encerra. Beleza, um pouquinho de teoria antes de mais nada, né? Microserviços. Acho que não vale muito a pena a gente gastar muito tempo falando sobre, por exemplo, soluções legadas nesse contexto aqui. A gente sabe que tem, a gente sabe que pode usar, é a nossa realidade. Putz, eu tenho um legado gigante que eu trabalho todo dia, em todas as empresas que eu passei, eu sempre teve um monolito gigante, um legado, uma coisa complicada de mexer. Mas vamos focar o nosso problema em microserviços. Microserviços são legais, a gente diminui o nosso acoplamento, a gente consegue escalar ele com mais facilidade. A gente consegue investigar de forma mais simples e mais rápida, a gente consegue monitorar esse cara de forma mais simples, a gente consegue estruturar log, monitoramento, tudo fica muito mais simples quando a gente tem pequenos serviços que a gente consegue poder gerenciar. Facilita a nossa entrega, a gente consegue fazer pequenas alterações rápidas que a gente pode entregar de forma contínua e rápida, simples, com muito pouco a gente entrega bastante o tempo todo. Mas começa a ficar um pouco complicado para a gente fazer gerenciamento desses caras. A gente tem um mundo gigantesco de microserviços, eles não estão sozinhos, então eles têm diversos iguais a eles para poder balancear, etc. Começa a ficar um universo meio caótico gerenciar isso aqui. E a gente acaba saindo de uma situação dessa para uma situação muito parecida com essa aqui. Legal. Contextualizando agora um pouco sobre proxy reverso. Quem não tem a menor noção do que seja um proxy reverso sabe muito pouco. Legal. Tá, vamos pensar nesse cenário baseado nos microserviços que a gente está falando. Então, a gente tem um cenário onde a gente tem N microserviços. A gente vai ter acesso a esses serviços, seja vindo da internet, seja sendo acessado de outros microserviços, eles se comunicando, seja de terceiros. A gente tem um mundo de entradas nesses microserviços e um mundo de saídas.
Como que a gente vai saber do que vai para onde, de onde vai para onde, de quem vai para o que, endereços, de começar a gerenciar todo esse... Quebrei. Não. Como que a gente vai gerenciar esse tipo de coisa? Como que a gente vai saber redirecionar as requisições? Como que a gente vai orquestrar isso de uma forma relativamente simples? Ou seja, um cenário parecido com esse aqui. A gente tem clientes, a gente tem diversos clientes vindo da internet, a gente tem outros serviços acessando pela rede privada, e tem as nossas APIs aqui, os nossos serviços, diversos deles. Quem é o cara que vai pegar essa camada aqui e vai se encontrar? É o nosso reverse proxy. A gente vai, através do nosso proxy reverso, a gente começa a fazer redirecionamento de entradas para ele saber o que vai mandar para onde, para endereço tal, para porta tal, dentro do nosso universo. Pequena alerta de spoiler rapidinho, porque essa próxima imagem agora já é o que a gente vai ver mais lá na frente, já na solução que a gente vai apresentar do prévio. Seria algo parecido com isso aqui, um pouco mais detalhado. Então a gente tem endereços diversos, estruturas de endereços diversos dentro da internet. A gente tem um cara aqui ouvindo os serviços que a gente tem, e esse cara vai redirecionar para a API, um cara vai para a web e outro vai para essa solução de back-office aqui. Então ele tem que saber. A gente tem que ter um cara que saiba do que está vindo de onde e o que vai para onde. E aqui é mais ou menos, a gente vai ter esse api-domain.com que vai acessar as APIs via internet, a gente tem o /loja que vai acessar o website via internet, o back-office que vai acessar a API via internet e um endereço privado que vai acessar a rede interna. Então, a gente está num cenário onde a gente está vindo de muitos lugares e indo, às vezes, para as mesmas soluções. A gente precisa desse cara para gerenciar isso de uma forma mais simples. Beleza. Outro conceito, balanceador de carga. Vamos voltar ao exemplo dessa nossa... Acho que eu quero ir, né? Vocês viram que estava funcionando. Veja o computador ali, às vezes é só... Não está piscando aqui. Agora foi. Beleza. Então vamos pegar esse desenho que a gente estava conversando antes e vamos focar aqui nesse ponto aqui para ficar um pouquinho mais simples. E vamos pensar no nosso balanceador de carga. Vamos pensar num cenário onde esse cara aqui já está recebendo, já não interessa mais muito quem está roteando, porque a gente já sabe que está chegando do nosso serviço. Então vamos pensar, sei lá, na nossa API aqui de adesão. Aí que eu vou pedir uma pilha, pode ser uma pilha. Pode ser. Vamos pensar aqui na nossa API de adesão. Legal. Esse cara está recebendo diversas requisições o tempo todo. Uma quantidade de requisições, não importa muito a quantidade. Beleza, vamos pensar então que a gente tem um cenário parecido com esse. É um cenário ideal? Não é. A gente tem o nosso usuário vindo da internet, está acessando um único cara, digamos que seja de fato um serviço, ele sozinho ali em pé, pensa na estrutura mais básica possível. É representar de fato disso aqui. O usuário cai na internet, cai no servidor, que cai na base, e foi. O que acontece se esse cara morrer? Acaba tudo. A gente não faz mais nada. Se a gente está naquele nosso cenário de API de adesão, a gente simplesmente não faz mais adesão. Isso pode ser catastrófico, num cenário onde você depende de dinheiro. Você morrer esse cara, você para a sua vida, é caos. Até porque, vamos lá, né? Isso é muito raro, né? A gente sabe que isso acontece o tempo todo na nossa vida. Toda hora cai uma máquina, toda hora cai um serviço, toda hora estoura a quantidade de recursos da máquina. Então isso acontece o tempo todo. E, cara, seria um desastre. É o desastre, é o caos, é quando começa a alarmar um monte de coisa, é quando... Normalmente isso vai acontecer na madrugada de sábado para domingo. Então legal, como garantir minimamente a minha disponibilidade? Como garantir que se o meu servidor morrer, a aplicação não vai cair? Pode cair
um nó, pode cair um pedaço, mas a aplicação em si vai continuar respondendo, mesmo que seja mais lenta, mas vai continuar respondendo. Como garantir que ele não vai deixar de responder uma requisição nesses momentos de caos, ou em momentos de pico de acesso? Como que eu vou garantir que todo esse cenário, que pode ser bem comum de acontecer, seja minimamente reduzido? Sim, esse último exemplo, ou até mesmo como é que eu vou controlar, como é que eu posso controlar o percentual de requisições que vai cair num determinado nó. Isso aqui é uma coisa bem interessante, porque se a gente para pensar que a gente pode, sim, no processo de deploy, se a gente fizer de uma forma interessante, a gente pode fazer da seguinte forma: a gente tem a nossa versão antiga, o nosso serviço, a nossa solução numa versão X, e a gente pode estar subindo uma versão nova. Como é que eu vou garantir que simplesmente as minhas alterações não vão impactar no meu serviço? Eu vou simplesmente virar a chave, tiro a versão antiga e jogo a versão nova? Pode fazer. Acho que todo mundo já fez muito isso, mas talvez não seja recomendado. Talvez seja interessante a gente subir as duas versões em paralelo, balanceia a porcentagem, então, sei lá, a antiga continua recebendo 80%, por exemplo, que eu sei que funciona, então, minimamente me atende. Então, eu mantenho 80% dessa e deixo balanceando 20% na nova, e vejo se a nova vai responder, depois vou aumentando essa diferença até o momento que eu viro totalmente a chave para a versão nova. Então, esse tipo de cenários o nosso balanceador de carga pode nos ajudar. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de como o nosso balanceador pode resolver o nosso primeiro problema. Por exemplo, a gente tem essa solução web. A gente, nesse cenário aqui, a gente já tem duas máquinas aqui. Então, digamos que essa morra, essa aqui vai continuar me atendendo, meu usuário vai cair no meu balanceador de carga. Esse cara vai ficar balanceando entre as duas. Se essa morrer, ele vai fazer um circuit breaker aqui e vai começar a direcionar só para essa. Isso aqui é uma solução de N, no caso aqui tem duas, mas é só para exemplificar o nosso cenário. Legal. Esse aqui é um outro exemplo de como a gente pode balancear. Aqui a gente já tem, por exemplo, uma divisão onde o back-end do nosso blog cai para cá, ele vai ter diversas máquinas, e o back-end da web propriamente dito cai nessa aqui, mesmo esquema. Então, se num cenário catastrófico, essa máquina e essa máquina morrem, eu tenho soluções ainda balanceando a minha aplicação. Pode vir a ficar lenta, mas não vai morrer de vez. É um cenário que parece interessante para um dia a dia em sistemas, seja lá eles quais forem. Normalmente sistemas que tem que ter um uptime alto, né? Talvez não justifique eu fazer isso se eu estiver trabalhando com um job, por exemplo. Eu tenho cenários onde eu tenho processamentos agendados, que se ele não processar naquele momento, não é nada tão catastrófico. Isso aqui, quando a gente tem um cenário de uptime alto, acho que já faz mais sentido. Legal. Como a gente vai falar, basicamente, a gente vai falar bastante sobre balanceamento de carga, acho que é legal só frisar um pouco alguns conceitos. Isso aqui foi até interessante, isso aqui não estava na apresentação, foi uma discussão que eu tive e acabou entrando. Discussão no sentido de, fazer sentido colocar isso. O que são front-ends numa tecnologia de balanceador de carga? São um conjunto de regras que eu vou receber, que eu estou esperando receber, que são a porta de entrada, por assim dizer, no meu balanceador de carga, e ele vai saber para onde rotear. Então, por exemplo, naquele cenário anterior que a gente tinha de domínio / alguma coisa, ele vai mandar para o serviço tal. Então, essa porta de entrada é o que faz essa primeira ligação. E o back-end, no contexto do balanceador de carga, são os conjuntos de servidores que eu vou ter de fato, servidores, serviços, etc. Todos os recursos que eu vou ter na parte do processamento em si, é conhecido como back-end no mundo dos balanceadores. Então, é de fato, por exemplo, onde vai ter o meu ponto de balanceamento de carga. Legal. Aí a gente volta ao que a gente estava falando no início. Por que mudar? Cara, eu já tenho milhares de soluções para me atender isso. Sei lá, eu tenho o Nginx, eu tenho o hproxy, eu tenho o Zuproxy, que é uma solução da Netflix, eu tenho o Five. Cara, esses são alguns que eu já tive pelo menos um pouquinho de contato, mas tem N outros. Tem muita solução no mercado que atenda isso. Legal, mas essas soluções têm uns problemas. Primeiro,
elas não são dinâmicas. Cara, normalmente quando você vai fazer uma alteração dessa, você precisa de restarts constantes. Tive esse tipo de situação no hproxy, no uproxy. Normalmente você faz uma alteração, você precisa necessariamente restartar. Isso às vezes, cara, se eu estou fazendo diversas alterações, estou fazendo alterações críticas emergenciais, convenhamos que isso talvez não seja tão interessante. Configurações complicadas. Tem uma galera aqui que, cara, a configuração disso aqui é absurdamente difícil, é gigante, você fica dependente de arquivos de configuração gigantes, de YAML gigantes. Fica inviável quando você chega num certo nível de tamanho de infra. Isso causa uma difícil manutenção. Alguns deles demandam uma infra muito alta. Putz, o proxy, cara, ele tem uma necessidade absurda de recursos. Talvez por ter sido feito em Java, provavelmente. Eu tô falando, eu sou de Java, tá, galera? Nada pessoal. Então, ele demanda uma memória altíssima, recurso de espaço de disco altíssimo. Funciona, mas tem seus problemas. O circuit breaker dele já tive diversos problemas, que o circuit breaker às vezes se perde completamente, é o inferno da manutenção para isso. E algumas soluções são pagas. Por exemplo, o Nginx, você tem umas soluções lá que pode ficar, dependendo do que você estiver configurando, ele pode ficar bem carinho. Enfim, etc. Então, como é que a gente vai chegar de novo a essa imagem que a gente estava? Como é que a gente vai chegar a esse cara? Nessas soluções que a gente tem, que a gente apresentou agora no mercado, normalmente você vai ter esse cara, esse arquivo de configuração gigante que, pensando que isso aqui tende a crescer, esse é o tamanho dele. Isso aqui é de fato um arquivo de configuração real, no caso do uproxy, uma solução que eu trabalhei. Sério, é isso. Não estou brincando. É uma coisa absurda, é infernal da manutenção disso aqui. Você vai adicionar uma regra nisso aqui, é o caos, você vai tirar uma regra que é um caos, às vezes dá problema e você nem sabe por quê, porque quebrou um pouquinho a indentação e aí não está entendendo. É o caos, isso aqui meu Deus do céu, não dá, pelo amor de Deus. E aí, vamos começar a falar do nosso cara, para resolver os nossos problemas, o traffic. Essa aqui é o primeiro contato que você tem, esse aqui é o site oficial do Traffic, então aqui a gente já pode ver por que é legal colocar essa apresentação, essa imagem aqui específica. Porque aqui a gente já começa a ter uma noção de que o Traffic não é simplesmente um cara... Porque, vamos lá, ele ainda não é um cara muito difundido, ele não é um cara muito conhecido, mas a gente já começa a ver que ele tem uma galera que já tá apostando nisso aqui. Então a gente vê que ele tem mais de 2 milhões de 250 milhões de downloads, ele tem mais de 18 mil estrelas no GitHub, mais de 300 pessoas contribuindo para esse projeto. Então é um projeto que está surgindo, que está sendo estimulado, que a galera está usando, mesmo ainda não sendo muito conhecido, é um projeto que não está morto numa gaveta, ele está tendo de fato estímulo. Então isso eu já entendo que é um bom primeiro passo para a gente olhar ele de uma forma diferente. Acredito que ninguém aqui iria ter a coragem de colocar em produção um cara que está jogado lá no campo, que ninguém sabe muito bem se funciona, ninguém dá suporte. Acho um pouco arriscado, né? Então, aqui a gente já vê nesse primeiro momento que ele é um cara que tem gente pelo menos olhando, tem gente mexendo nele. Aqui é a página dele no GitHub, então a gente vê que de fato tem uma comunidade ativa, tem uma empresa, essa empresa aqui foi que fez ele, eles investem forte neles, é legal mesmo, eles têm a ideia de explorar bastante essa solução, de levar, de divulgar. Eles estiveram presentes agora na Forrada de Evento, entre eles a CuberConf, não lembro agora o nome, mas eu acho que é isso. Enfim, eles estão bem investindo nessa solução. Então, de novo, é um cara que começa a parecer atrativo. E aqui, voltando àquela imagem, agora com ele aqui no meio, né? Então, aqui toda aquela nossa necessidade de fazer esse balanceamento de carga, fazer a nossa solução de proxy reverso, agora a gente tem esse cara aqui no meio de campo. Aqui a gente tem um pouco mais detalhado a explicação que a gente estava conversando antes. Aqui são as nossas entradas de fato, então aqui a gente tem definido as portas. Ele tem uma solução de redirecionamento automático para garantir segurança. Então, se ele entra na 80, ele automaticamente sabe que tem que redirecionar de forma segura para a porta SSL.
Aqui estão os nossos front-ends, então aqui o que entra, que ele sabe que dependendo do endereço de onde veio, ele tem que rotear para o que foi mapeado. E os back-ends onde está sendo o processamento, ele sabe que ele tem que mandar esse cara para cá, esse cara vai ser para cá para ser balanceado, e esse aqui já está indo aqui para a parte web. Então a gente já começa a ver o traffic, como que ele vai de fato ajudar no nosso dia a dia. Legal, funcionalidades. Cara, isso é muito do mundo Go. O traffic é muito leve, muito pequeno e exige muito pouco recurso de máquina. É impressionante você com um jar absurdamente... Perdeu jar, olha só. Foi mal. Entreguei. Não vi que eu falei antes que eu era do mundo Java. Você com um pequeno binário, você consegue fazer tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente vai mostrar. Você consegue fazer ele trabalhar de uma forma muito simples. Hot reloading, cara, é o grande problema que a gente estava conversando antes. A maioria das coisas que você vai fazer com traffic, você não precisa restartar. É uma parada absurdamente incrível, chega a parecer mágico. Então você não tem aquela questão de eu fiz um pequeno ajuste e tenho que restartar todos os nós e todos os meus processos reversos, não tem que ficar, não tem muita preocupação. Alterou, ele automaticamente vai se entender. E detalhe, alterou, quando eu digo alterou, não é nem alterar um arquivo de configuração não, eu simplesmente alterei os serviços que estão de pé. Então digamos que, por exemplo, a gente vai mostrar ali na frente num ambiente controlado, se eu estou fazendo a minha POCzinha ali local, eu subo o traffic, subo um container com serviços qualquer, ele vai automaticamente entender, eu não vou precisar fazer arquivo de configuração, nada disso, enfim. Vamos lá, escolhe, vou fazer isso na frente. Faz o nosso balanceamento de carga, então é muito simples eu configurar qual a porcentagem que eu vou mandar para o serviço X, serviço Y. Circuit breakers, ele funciona muito bem, então aquele cenário anterior que a gente viu, se eu tenho dois nós recebendo requisições, um deles morre, ele vai entender, ele vai estar escutando a porta desse serviço, ele vai entender que esse cara morreu e automaticamente ele vai começar a redirecionar para cá. Se ele estiver em pé, ele vai continuar fazendo o balanceamento de carga normalmente. Suporte a WebSocket, suporte a HTTP2, suporte a Health Checks, que isso aqui vai ser fundamental para justamente esse cenário do Circuit Breaker, principalmente aqui. Você tem um Health Check, você vê a saúde do seu serviço, é imprescindível quando você tem uma quantidade gigantesca de serviços ali de pé. E monitoramento, ele oferece alguns monitoramentos já nativos, ele tem um painelzinho que você já consegue ver algumas coisas bem legais só por conta dele, só você subir ele você já consegue ter uma noção do que está acontecendo. Tem suporte nativo a outras ferramentas, ele tem, e por si só também já integra com outras ferramentas de monitoramento tranquilamente, mas nativamente, só subindo ele você já tem algumas noções de quantas requisições estão chegando, qual o HTTP code, a quantidade de HTTP code que está dando, então eu já consigo ver se eu estou, sei lá, meu serviço está retornando erro 500 o tempo todo, eu já consigo identificar no simples painel que ele sobe. Instalação, cara, é absurdamente simples, é o que a gente estava conversando antes. Você pode baixar a release mais recente, por exemplo, no GitHub, executa esse cara, é aquele binário bem pequenininho, baixou, executou, ele está de pé, você está funcionando. Tem algumas soluções de gerenciadores de pacotes, você consegue baixar ele no Helm, no Homebrew, enfim, tem algumas soluções que você também consegue pelo gerenciador. Ou nas minhas favoritas, que é simplesmente baixando uma imagenzinha Docker dele. Você pode fazer isso aqui, ou a minha favorita mesmo, você tem um Docker Compose configurado. Então você com esse simples Docker Compose aqui, você já sobe uma instância do traffic tranquilamente, simplesmente criando esse YAML e executando isso aqui. E cara, ficou pequeno. Deixa eu ver se ficou. Dando pra enxergar? Beleza, é isso aqui. Isso aqui eu podia ter feito isso aqui na hora, mas eu não quis correr o risco de baixar a imagem na internet, então eu fiz um videozinho. Todo esse processo aqui é o que você precisa fazer para ter o seu traffic, o primeiro contato com o traffic que você tem, você ver ele ficar de pé.
Então você vê que aqui ele está baixando a imagem do Docker. Então você vê aqui a limitação que a gente tem é de internet, você vê que ele é bem pequenininho. Beleza, baixou, está criando, pronto, o traffic está de pé. Vamos ver, está aqui. Quantidade de recursos que ele está gastando nesse primeiro momento baixíssimo, mas tudo bem, ele acabou de subir, não tem nada de processar de fato. A gente não tinha nada, pronto, a gente tem o traffic de pé na nossa máquina. Muito rápido, muito simples. E aqui é o nosso primeiro contato com o painel dele. Aqui a gente já começa a ver os nossos providers, aqui a gente já começa a ter a noção do nosso front-end. A imagem não fica muito boa, mas aqui dá pra gente ter uma noção do endereço que a gente mostrou ali na frente. Aqui, esse back-end, ele se auto-identificou, por assim dizer. Então esse exemplo aqui é ele identificando que ele mesmo está de pé, ele está ouvindo o seu próprio serviço. E nesse primeiro momento, ainda só com ele, isso que a gente tem de recurso. A gente gastou 68 MB mais ou menos de espaço em disco. Não é tanto, mas também não é tão pouco, mas comparado com outras soluções que, sei lá, o proxy gasta 300 MB, uma coisa absurda, comparado com outros ele não é tão grande assim. E um consumo inicial de memória de 17 MB. Isso fazendo essa métrica, subindo o container dele, tá? Então eu acho que subindo, executando pelo binário direto pode ser que seja até menor. Admito que não fiz essa métrica. Legal, vamos fazer uma prova de conceito rapidinho, também nesse esquema de, não vou fazer live code, nesse esquema de passo a passo. Já nesse cenário aqui, nesse momento, a gente já está naquele instante onde a gente subiu o traffic. E agora a gente vai colocar um outro servicinho que vai ser um Buemai só para printar alguma coisa na tela, só para a gente ter uma noção de como é o fluxo de utilização. Então naquele mesmo Docker Compose, a gente vai adicionar esse cara aqui, vai dar um Docker Compose dizendo qual serviço eu quero subir. Legal, subir. E aqui a gente já vai começar a ver no painel que além do nosso traffic, aqui está aqui em cima, aqui, backend reverse proxy, esse aqui é o traffic, e esse aqui é o serviço Buemai que a gente acabou de subir. Então, simplesmente executei de novo aquele Docker Compose subindo um serviço específico, acabou. Ele automaticamente identificou o container novo, o serviço novo, como mágica. É incrível, é muito simples, é muito rápido, é muito tranquilo. Não precisei da restart, não precisei alterar arquivo de configuração, ele simplesmente escutou que um serviço novo subiu containerizado, identificou e colocou na sua estrutura ali no painel. Tá, legal. Complicando um pouquinho mais, agora vamos começar de fato tudo aquilo que a gente falou antes, mostrando essa prova de conceito. Nesse caso aqui, eu estou subindo o mesmo serviço duas vezes. Então aqui eu estou subindo um Buemai, que foi isso que eu acabei de subir, e aqui embaixo eu subi um Buemai Green. É um exemplo da questão do deploy que eu comentei antes. Por exemplo, se a gente usar uma estratégia Blue Green, por exemplo, a gente tem a nossa versão atual, que sei lá, é a Blue, e eu vou subir uma versão nova, vou subir uma Green, eu não vou simplesmente virar a chave, né? Eu boto um balanceamento aqui, nesse caso aqui, meu balanceamento vai ser 10, aqui é 2, isso aqui é uma proporção. Então, eu estou subindo o mesmo serviço, supostamente versões diferentes, não vai ser de fato, mas pelo nome a gente vai identificar que seria uma versão diferente. E aqui a gente começa a brincar com o nosso balanceamento de carga. Subiu esse segundo cara, pronto, automaticamente ele identificou que é o mesmo serviço, um Buemai. Ele identificou as portas, os endereços, e identificou o meu tamanho, que é o meu balanceamento. Então, para esse primeiro cara aqui, ele vai mandar uma proporção de 10, e esse aqui 2. Então, vai dar uma proporção de 1/5, mais ou menos, de requisições. A cada 5 eu vou receber 1. Eu nem sei porque eu botei esses números aqui. Enfim, faz sentido. E aqui a gente vai ter as nossas portas de entrada. Repara que aqui ele agrupou, porque ele identificou que é o mesmo serviço, ele identificou que eu estou fazendo um balanceamento desse cara, mas aqui as entradas são diferentes e de fato ele tem que de alguma forma separar o que vai para onde. E aqui a gente começa
a ver o nosso retorno. Aqui, tá. Esse aqui a gente faz uma requisição, eu fiz um cron qualquer só para a gente mostrar o retorno do serviço, então ele vai retornar essa informação aqui e a gente vai conseguir ver melhor estruturada a questão do balanceamento nesse passo seguinte. Então, se a gente perceber, aqui a gente consegue ver de fato o nosso balanceamento. Numa quantidade, eu fiz várias requisições seguidas, eu fiz um scriptzinho fazendo um monte de requisição seguida, e aqui a gente já consegue ver que em um momento ele caiu num, em outro momento ele caiu no outro. Legal, o nosso balanceamento de carga está funcionando, a gente está tendo a noção de que algumas requisições vão para um, algumas requisições vão para outro. A gente pode entender isso aqui como um balanceamento trivial, de simplesmente distribuir essas requisições, ou nesse cenário onde eu estou de fato subindo uma versão nova, etc. E aqui a gente já começa a ver um pouquinho do painel. Nesse mundo de requisição que eu mandei, eu achei legal que em alguns momentos eu fiz uma chamada um pouco diferente e tal, justamente para poder ver como é que é a resposta do traffic no terminal para a resposta de problema, etc. E aqui a gente já começa a ver a maturidade do nosso serviço. Então, no universo de X requisições, eu tive uma quantidade de 200, eu tive algumas 404 aqui de uma chamada qualquer que eu fiz. Então, isso aqui é o que o traffic te entrega nativo, de graça, quando você sobe ele no seu ambiente. Legal. Agora eu vou complicar um pouquinho mais. Agora, de fato, acho que esse exemplo aqui está um pouco mais próximo dessa questão de versões diferentes, etc. Porque aqui eu estou subindo o UMI antigo, aquele que a gente fez lá no início, e aqui eu fiz um outro próprio. Criei um meu próprio que vai ter uma resposta completamente diferente. Para complicar essa situação, né? Porque é muito simples eu estar simplesmente subindo o mesmo cara 2 vezes e balanceando. É muito difícil provar que isso está de fato sendo útil. Então, peguei aqui, criei um UMI próprio, vai ter uma resposta totalmente diferente, um padrão de uma assinatura de chamada completamente diferente, e vamos ver como é que o traffic se resolve. Botei um balanceamento, mantive o balanceamento só para manter. Aqui o Dockerfile, só para mostrar que de fato ele é diferente, então aqui ele está respondendo em portas diferentes, são projetos de fato diferentes que vão responder de forma diferente, com uma chamada diferente, porta diferente, tudo diferente. E ele se identificou. Ele identificou que é um serviço chamado UMI. Eu fiz ele identificar. Na hora que eu subi o container, eu nomeei para que ele entendesse que ele é o mesmo cara, mas que são versões diferentes, são caras diferentes. Então ele automaticamente identificou portas que são portas diferentes e fez o seu balanceamento. Aqui é um exemplo da requisição. Esses em quantidade elevada, e aqui nesse cenário foi proativo, nesse cenário aqui, e no meio dos dois ele fez essa requisição para o serviço novo. Então, de novo, como mágica, ele simplesmente identifica sozinho, muito rápido, muito tranquilo, sem grandes problemas. Até agora, sem nenhum arquivo de configuração, tudo isso que eu fiz, que eu mostrei para vocês, foi de fato passo a passo necessário para poder colocar esse cara de pé, executar, etc. Então não tive nenhum tipo de YAML gigante, property gigante, nada disso. Simplesmente subi a imagem, subi o container e subi os meus serviços. E sem restart. Em momento algum restartei o traffic. Desde que eu comecei, desde que eu fiz lá no início aquele vídeo, até esse ponto que a gente está, não precisei restartar ele em momento algum. Ele simplesmente se identifica. Ainda tem dúvida dele ser rápido? Beleza, vamos fazer do zero. Tá de pé, legal. Tá ali, então, todos os serviços, todos os containers que eu subi estão ali. Vamos pegar e vamos matar todo mundo. Docker Compose down, vai parar todo mundo, para todo mundo. Legal, ninguém mais está de pé. Eu não sei se eu fui agressivo, porque eu acho que eu removi até a imagem. Remover até as imagens, fazer tudo do zero mesmo, executar todo o Compose de novo. Beleza, dá para Compose é o primeiro dia, tá subindo todos os serviços, baixando tudo. Acho que aqui vai ser um pouquinho mais rápido.
Beleza, fiz o pulo das imagens. Legal, fez o pulo das imagens, pronto, subiu todos os containers. Restartou, está todo mundo ali de novo. Então, de fato, tudo isso que a gente fez muito rápido, muito simples. Uma pergunta. Pode ser no meio assim? Pode, claro. Como que o Drive descobriu os serviços ali? Eles fizeram no blog? Ele fica escutando as portas dos containers que estão de pé. Na rede ali. Isso. Nesse caso é a mesma rede. No exemplo à frente a gente vai mostrar que ele também faz isso remotamente. No caso do exemplo mais à frente a gente vai usar a estratégia de Swarm e tal. A gente vai subir máquinas virtuais para de fato isolar a estrutura e identificar o dano. Foi. Não sei se você chegou a fazer algum teste, tipo, testar só o Roemai, bater nela com uma carga, depois colocar o tráfego na frente e ver se tem qual resistência quando você perde. Chegou a fazer algum teste desse tipo? Como se perde, eu não entendi. Em que sentido como se perde? Você tem um throughput do Roemai. Aí, a partir do momento que você joga o tráfego na frente, você provavelmente vai ter uma perda. Quanto seria essa perda? Se tem... Não fiz esse teste. Nesse sentido? Não, admito que não. Nesse sentido específico, não. Então, assim, eu não saberia te dizer uma métrica desse tipo de cenário. E aqui, esse aqui foi um exemplo que eu peguei na documentação de configurações um pouco mais elaboradas. Então, aqui eu já tenho algumas configurações algumas configurações um pouco mais elaboradas de balanceamento, do máximo de conexões, configuração do circuit breaker. Esse aqui é um painel bem mais sofisticado da prova de conceito que a gente está fazendo. E aqui também um exemplo um pouco mais elaborado do nosso painel de health e de aquisições. Aqui a gente consegue ver mais exemplos de chamadas, um gráfico de mais elaborado de response time, etc. Até posso ter tudo. Quanto tempo mais ou menos? Mais ou menos em 10 minutos. Ainda? Tá bom. Legal. Agora, legal, eu falei tudo isso num ambiente controlado. Isso é muito simples. Isso aqui tá rolando aí? Tá rolando, legal. Muito bonito, né? É muito simples quando a gente trabalha no nosso ambiente controlado, a nossa máquina de desenvolvimento, o famoso na minha máquina funciona. Mas tudo fica um pouco mais complexo quando a gente coloca numa infra mais complexa. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou provar? Ainda não, talvez eu não consiga provar de fato para vocês, mas como é que eu vou fazer parecer que de fato, num cenário mais complexo, mais caótico, eu vou conseguir fazer esse cara funcionar? E aí eu peguei esse exemplo aqui na documentação também. Tudo isso aqui, desse próximo exemplo aqui, vocês encontram na documentação oficial, então é bem tranquilo de fazer, que é justamente essa questão que a gente estava falando agora. Eu vou subir uma máquina com Swarm Mode ativo, que eu vou instalar o Ponço para ajudar a fazer essa questão da integração com o Service Discovery. Beleza. Então vamos lá. Nesse primeiro passo, eu vou criar a máquina e instalar o Ponço para registrar os serviços. Aqui eu vou criar uma máquina virtual para configurar o Swarm Master. Aqui uma outra máquina com agente do Swarm. Eu ia fazer um vídeo disso aqui, mas como trata de máquina virtual, demora uma eternidade para baixar, para configurar, então acabei só fazendo slides do que precisaria fazer para configurar, mas isso aqui eu testei de fato, ficou bacana, porque de fato, cara, ficou muito longo o vídeo, achei que não ia agregar grande coisa. Aqui eu configuro a rede, e aqui de fato eu executo os meus serviços e instalo as minhas aplicações. E aqui é o exemplo que a gente estava conversando, acho que foi com ele, de uma configuração num ambiente de fato que não está no meu ambiente de desenvolvimento, porque eu subi todas as máquinas virtuais aqui, mas eu já posso considerar que isso aqui eu estou fazendo uma gerência de serviços clusterizados e num ambiente isolado, num ambiente próprio, um ambiente mais próximo que seria o nosso ambiente de produção. De novo, tudo isso simplesmente executando aqueles comandos
não precisei criar grandes arquivos de configuração, não precisei fazer dar restart novo no traffic. Tudo aquilo ele resolveu por conta própria, escutando as portas e com as integrações nativas dele, ele se resolveu sozinho. Essas são algumas soluções que o Traffic conversa nativamente. Então ele dá suporte nativo ao Kubernetes, a Docker, como a gente viu agora escritor, Docker Longform, Consul, Mesos, SS, tudo isso nativamente você consegue fazer bem tranquilo. Alguns eu não cheguei a testar, mas pelo que eu vi na documentação de fato é bem tranquilo de fazer essa integração. E casos de sucesso, né, cara? É legal a gente, quando tá falando isso, mostrando uma solução nova, aquilo que a gente conversou lá atrás. Eu não vou ser o primeiro a dar minha cara a tapa numa coisa completamente nova. Então, casos de sucesso são bem legais aqui. Cara, New Relic, Mozilla. Cara, só esse cara aqui, se ele usa em qualquer ponto da infra dele, ele considera levar o traffic, pra mim já é um grande case de sucesso. Esse cara aqui, se eu não me engano, pelo que eu vi, é um serviço de busca de passagem aérea. Cara, tem o Rocket Chat. Eu acho que são cases bem legais pra gente levar em consideração nessa avaliação do traffic. Bom, resumindo, simples de instalar. A gente viu que com muito rápido, a gente sobe uma solução do traffic, simples de configurar, não precisa restartar. Ampla gama de soluções para clusterização e orquestração, essas soluções que ele tem integração nativa. Monitoramento é bem simples, ele integra com outras ferramentas de monitoramento. Eu queria muito ter trazido um case dele integrando com Grafana, mas não deu tempo, mas parece ser bem tranquilo de fazer. Muito leve, muito rápido e gratuito. Eu consigo tudo isso que eu fiz, soluções comerciais, etc., eu consigo fazer sem ter grandes custos de suporte, etc. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Só antes de liberar para a pergunta, eu vou fazer uma parada que talvez não seja muito comum de acontecer. Meu GIF não funcionou, sacanagem. Funcionou. Cara, eu queria agradecer a algumas pessoas que me ajudaram, me influenciaram de alguma forma de criar essa apresentação. Acho importante, não está muito no protocolo, por assim dizer, mas algumas pessoas foram importantes para ter tido a motivação de fato para submeter essa apresentação. Essa galera aqui, alguns de vocês devem ter visto as apresentações delas na GopherCon que teve em Floripa. Cara, elas foram keynotes. Cara, a apresentação delas deu uma motivação muito legal de participar mais da comunidade Go, de submeter palestra. É a segunda vez que eu faço essa apresentação do Traffic, a outra foi no GDG Rio. Então, cara, as coisas que elas falaram, quando eu fui na GopherCon, eu estava bem me iniciando no Go. Então, assim, Go pra mim é uma coisa bem recente. Ainda me considero iniciante. Por isso, inclusive, eu falei já naquela hora. Não tá mais no sangue. Então, cara, foi muito importante o keynote dessas três moças aqui na GopherCon. Eu não podia deixar de passar sem agradecer a elas. A essa galera aqui, que foi uma galera que trabalhou comigo, são amigos pessoais, é quase uma família essa galera. Então também não podia deixar passar. Acho importante botar essa galera no radar, que sem eles eu talvez não estivesse aqui também. E, cara, a equipe do Traffic foi uma parada bem legal, porque um dia eu simplesmente no GDG, não foi nem eu que postei isso aqui, foi a galera do GDG mesmo que postou, e ela é a diretora de marketing da empresa que faz o Traffic, e ela, meu amigo, me procurou no Twitter, achei isso muito comum e muito legal. Então, pode parecer meio tosco isso que eu tô falando de agradecer, mas toda essa galera foi uma... Queria passar a mensagem, toda essa galera é o que mostra um pouco o que é a comunidade Go, é uma comunidade que se integra muito, que se ajuda muito. Então, assim, eu acho isso muito legal. Quem quiser saber um pouco mais do Traffic, pode encontrar nesses meios aqui, é bem tranquilo, a documentação é muito boa, a documentação é muito fácil. E é isso aí, galera. Perguntas, quem quiser fazer pergunta agora. Quem quiser me encontrar também, por aqui.
Cara, parabéns pela tua palestra. Valeu. A gente também usa o Traffic lá. Ah, legal. Só mais um case aí. Ah, maneiro. E assim, a gente tem uma quantidade razoável de microserviços em prod. Tá num cluster com Kubernetes e tem o Traffic também. Legal, maneiro. Então, Bacana. assim, esses grandes players aí já homologaram a parada, mas a gente tá usando também. Bem bacana. Todo mundo curte usar lá. Legal. Eu, antes de trabalhar na OLX, eu estava trabalhando na M4U, que é uma empresa da Cielo, lá, que é uma vertente da Cielo no Rio. E a gente estava querendo, quando eu saí de lá, estava querendo, e onde eu sei hoje, eles já estão de fato usando. Então, lá usa muito o HProxy e o Proxy. O Proxy, cara, por mim matava isso porque é um estrovendo gigante. É horrível usar. Funciona, mas tem um trade-off muito ruim. E o HProxy é complicado de configurar, tem essa questão dos arquivos de propriedades gigantescos. Então, a galera está usando o Traffic, também está sendo um caso de sucesso. Eu ainda não consegui parar com eles direito para conversar das dores, porque, putz, é legal mostrar como é bom, mas sempre vai ter alguma dor, né? Uhum. Mas, nesse primeiro momento, está sendo muito satisfatório. Então, pô, legal saber que vocês estão usando, de verdade, bacana mesmo. E isso aí que tu falou no final também, quebrando o protocolo, né? Cara, também eu acho que é muito da força da comunidade Go, sabe? Tipo, um dos motivos, tu botou ali a foto de Dani, um dos motivos que eu decidi vir aqui foi um papo que eu tive com ela de 5 minutos depois do GopherCon. Legal, legal. Foi um dos motivos também, a palestra dela, da Shane, enfim, das três foram palestras que me motivaram bastante, muito mesmo. Depois eu também troquei os tweets com elas e, putz, foi... É uma comunidade que te motiva a fazer essas coisas. Eu, se ser muito franco, eu sentia falta disso. Talvez eu esteja hoje aqui por causa delas. Então, acho que foi bom por quebrar o protocolo nesse sentido. Bacana. É isso, galera. Valeu.